Vamos prosseguindo no Devocional 2024? Como que tem sido para você? De Gênesis a Apocalipse, estamos caminhando numa jornada toda especial nas Sagradas Escrituras, com o objetivo de trazer os ensinamentos bíblicos, não opiniões humanas, ideologias formadas por homens, de forma alguma. Queremos trazer a verdade da Palavra de Deus. Não heresias, mas o Evangelho leve e suave que encontramos na Palavra, na Bíblia Sagrada. Então, venha comigo. Hoje, dentre os assuntos que me chamaram a atenção em Jeremias 13, 14, 15 e 16, o cinto seco, fazer ou ser? Orações da, entre aspas, alta patente e os erros dos outros. Vamos então aprender sobre o que está nestes capítulos de hoje? Capítulo 13, no versículo 1, e também no versículo 10 e 11, quando fala sobre o cinto de linho, diz: Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. E aí lá no versículo 10 e 11, ele diz assim: Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não deram ouvidos. Que triste, né? O cinto de linho tinha que permanecer seco para que não apodrecesse tão rapidamente. Seco, o linho lembraria o povo as vestes de linho usadas pelos sacerdotes. E o fato de não permiti-lo que ele se apodrecesse tão rapidamente era Deus dando tempo para que eles se arrependessem, tivessem a oportunidade, a chance da salvação. Simbolizava a pureza e a santidade, este cinto. Posteriormente, ele foi enterrado entre as rochas à beira do rio, onde a lama e a água o sujariam, simbolizando o pecado que provocou a podridão de Israel. Isso nos traz um profundo ensinamento, porque, da mesma maneira, ele tem dado tempo e chance a cada um que tem permanecido e prevalecido no pecado. Então, abrace esta oportunidade. No capítulo 13, ainda no versículo 16, quando ele fala sobre apelo e ameaças finais, ele diz: Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. A oportunidade de arrependimento e salvação está disponível, como acabamos de falar. Mas havendo resistência, teimosia em continuar andando em seus maus caminhos, permanecendo em desobediência a Deus, essa oportunidade vai chegar ao fim. Eu pergunto, quem vai perder com isso? Deus? De forma alguma. No capítulo 14, agora no versículo 10 e 11, quando fala sobre a oração, a intercessão de Jeremias ter sido rejeitada, e ele orou 3 vezes. E aqui diz, rejeitada a primeira intercessão de Jeremias, diz assim:
Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles. Mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Tal como os israelitas se apoiavam no que faziam, tentando impressionar a Deus, muitos têm vivido assim, se apoiando em suas obras, se apoiando no que fazem, se apoiando naquilo que apresentam a Deus, mas para Deus não importa o que fazemos, mas quem temos sido. E isso envolve caráter. Porque a partir do momento em que eu me apoio no que eu faço, nas obras que eu apresento, então eu estou desmerecendo o que Jesus fez. E estou decretando que a salvação é por merecimento. E não. Ela é por graça e misericórdia. Por isso, não é o que fazemos, é o que somos diante de Deus. No capítulo 15, no versículo 1, quando fala sobre a oração de Jeremias ter sido absolutamente rejeitada depois dele orar a primeira, a segunda e a terceira vez, veja que forte. Disse-me, porém, o Senhor, versículo 1, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Durante um bom tempo, eu cria que orações feitas por alguém, entre aspas, de alta patente, fulano, beltrano, ciclano, com um determinado título, esta oração ela poderia ser ouvida com mais rapidez, intensidade do que a oração feita por uma pessoa anônima. Quantas vezes pensava em 7 orações, 12 orações, 7 pessoas orando, 12 pessoas orando, 70 pessoas orando, mas algumas orações não tocam em Deus mais do que outras. Esse versículo, ele parece dar a entender que as orações de Moisés e de Samuel seriam mais eficazes que qualquer outra oração. Mas não. Deus ouve toda oração sincera, de pecadores como de fiéis. De uma prostituta sendo sincera em dizer, me salva, como de uma pessoa que tem sido firme e fiel na presença de Deus. De uma pessoa que está vivendo lá, no mundo da criminalidade, do tráfico, mas quer sair dessa vida e pede, me dê uma chance, como daquela pessoa que está há anos firme na presença de Deus, servindo e se desviando do mal. Sinceridade. É isso que Deus busca. Pois quando entendemos isso, entendemos que o que Deus queria ensinar é a inutilidade de alguém, mais respeitado que seja, orar pela coisa errada ou por algo contrário à sua vontade. Israel, recusando-se de forma teimosamente a se arrepender, tornou inevitável o castigo. Deus recusava-se a mudar os seus planos. Então, Deus ouve a sua oração como a oração de qualquer pessoa, sendo ela sincera. E no capítulo 16, no versículo 10 ao 12, para terminar, quando fala sobre a vida solitária do profeta, figura do povo, ele diz assim, versículo 10:
quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderá: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses e os serviram e os adoraram. Mas a mim me deixaram e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. A lógica seria aprender com os erros dos pais, mas não foi bem assim. Ouvirmos os erros dos que nos rodeiam é a atitude mais inteligente. Aprender com estes erros e não cometer os mesmos erros ou até mesmo de forma pior. Os erros das pessoas que nós vemos não são para comentarmos, fofocarmos ou julgarmos, mas para refletirmos sobre os nossos atos. Se te ajudou o Devocional 2024 de hoje, então compartilhe no seu story, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe aí nas suas listas de transmissão e também deixe o seu comentário e o seu like. Amanhã retornaremos com mais de Jeremias. Deus te abençoe.